Abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Nesta ocasião estaremos fazendo leitura no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 9 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Crônicas. Este livro, enquanto você encontra, ele tem o objetivo de contar de uma forma bastante resumida a história, começando antes do dilúvio e concluindo com o reinado de Davi. É uma recontagem da história. Alguns dizem que foi escrito por Esdras, outros afirmam que foi escrito por algum dos escribas que fazia cópias do texto original. Mas diz a Bíblia: e Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele pediu. Podeis sentar. Meus queridos irmãos e amigos, por aquilo que conheço de Deus e da sua palavra, eu não acredito que alguém vem neste mundo já com uma predisposição na eternidade para fracassar. Todos nós que aqui estamos e aqueles que nos acompanham pela grande rede, viemos a este mundo como um projeto de Deus. E um projeto para dar certo. Você e eu não estamos aqui neste planeta simplesmente para gastar o ar com a respiração, comer e beber e dormir, como muitos pensam. Somos um projeto. Há um propósito em Deus a trazer você e eu à existência. E isto estava no coração de Deus já na eternidade. Nós encontramos nesse texto que fizemos leitura sobre um homem que uma marca em sua vida dificultou muito a sua personalidade, as suas perspectivas, e estava complicando também o seu próprio futuro. E nesta leitura que fizemos, nós encontramos que este homem não se deu por vencido. E se as coisas para você não estão funcionando como você deseja ou como Deus assim o quer, não se dê por vencido. O mesmo Deus que te trouxe à existência, Ele também tem a boa mão e grande mão para conduzir você pela jornada do projeto que Ele assim estabeleceu. Então você está proibido em desistir. E se você puder me ajudar, olha aí para essa pessoa que está ao seu lado e diz: está proibido em desistir. Não tenha medo, diga com força, ele não vai te morder. Está proibido a desistir, está proibido a parar, a fracassar. Você está proibido. Jabes, o seu nome significa aquele que causa dor. Um nome deste
Os nomes no Antigo Testamento, e principalmente na cultura judaica do Oriente Médio, dizia muito, revelava muito sobre caráter e característica que a pessoa teria por toda a vida. Muitas vezes os pais estavam enfrentando uma dificuldade dentro do lar e nascia um filho, e dentro daquela dificuldade eles colocavam um nome naquele filho. Uma perca, nasceu um filho, colocava um nome atrelado àquela situação. Ou então o filho vinha já revelando alguns traços de personalidade, e os pais então aproveitavam para assim fazer, como exemplo de Jacó, ou alguma característica corporal, e os pais então aproveitavam para fazer e dar um nome, como era o caso de Esaú, o vermelho. Assim é no Meio Oriente. E Jabes leva o nome de aquele que causa dor por um acontecimento muito traumático de sua mãe na hora de dar à luz. Ela teve um parto bastante difícil. Hoje, com o avanço da medicina, as mulheres já não têm tantas dificuldades para terem os seus bebês. Mas agora imagine comigo, há aproximadamente 3.000 anos atrás, quando a medicina caminhava ou engatinhava, as mulheres tinham seus filhos da forma normal. Nascia ou morria, porque não havia uma outra forma, uma outra maneira. A Bíblia também conta a história de Benjamim, o filho último de Jacó e Raquel, que na hora do parto Raquel não conseguiu sobreviver no momento do parto, de tanta força que o fez. E quando Benjamim nasceu, ela coloca o nome nele de Benoni, que significa o filho da minha dor. E o seu pai então, sabedor que o filho não poderia carregar com esta carga por toda a vida, muda o nome para Benjamim, filho da minha mão direita. A Bíblia também fala sobre, no tempo dos juízes, que a nora de Eli, quando chega a notícia a ela que a arca foi capturada, que o seu marido foi morto e que o seu sogro também havia morrido, ela estava grávida e lhe vieram as dores do parto, e ela teve um filho. E enquanto ela dava luz àquele filho, ela também entra em estado de morte e coloca o nome do filho de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Nós temos diante de nós um que recebeu o nome de Jabes, aquele que causa dor. A sua mãe disse: porque com dificuldade, com dores eu dei à luz. Sofrimento, angústia. Este é o personagem aqui de Crônicas. E os primeiros 9 capítulos de Crônicas, quando você lê, você vai ver que é fulano gerou fulano, que gerou fulano, e Bertano, e Cicrano, e assim por diante. Porém, de vez em quando o escritor nota que alguma coisa é importante, concernente o nome daquela pessoa que está na genealogia, ele para e faz o apontamento, é como uma observação. E parece que ele poderia passar
dizendo sobre Jabes, ele poderia falar sobre esta família de Arel, o filho de Arum, e depois emendar com Jabes. Ou então ele poderia simplesmente passar por cima e nem fazer apontamento sobre Jabes, porque pelo entendimento do texto parece que Jabes não é o primeiro filho, parece não ser o primeiro filho. Ele poderia passar. Porém, há algumas coisas na Bíblia que a mente do Espírito Santo guiou o escritor para deixar um apontamento, abrindo-se um parênteses, mostrando que Deus também é o Deus que atua na genealogia, não importando qual seja a sua árvore genealógica, não importando qual seja a descendência pela qual você vem, mas Deus pode fazer um parênteses e encaixar algo extraordinário do que Ele fez ou vai fazer com você, para dar um novo norte à história, e servir de consolo, de ânimo, de possibilidade para que quando os outros leem a história da tua vida, vai saber que Deus atuou no seu tempo, que Deus mudou a sua história, que ainda que você foi marcado desde o nascimento, a marca Deus pode remover e pode transformar aquilo que é dor em bênção para os demais que vão ler a sua história. Jabes, aquele que causa dor, sua mãe assim o chamou. Agora você imagine este menino já vindo desde o berço com esta marca pesada, com esta carga a ser levada. E aqueles então que quando nasceram, as mães não tiveram forças de continuarem vivas e acabaram morrendo. É uma carga negativa. Há alguns que não conseguem superar isto e acaba cometendo suicídio, ou então se sente tão culpado que anulam todo o projeto de Deus por algo que aconteceu na hora do nascimento. Eu entendo pelo texto que Jabes está carregado, que aquele de levar o nome de Jabes é para ele uma carga, é uma marca, aquilo está incomodando, aquilo está fazendo com que ele entre em um estado psicológico deprimente, angustiante, porque ele fez sofrer aquela que mais lhe amava na terra. Ele causou dor, ele causou sofrimento, ele causou angústia. A sua mãe esteve à beira da morte para trazê-lo à vida, para colocá-lo neste planeta, e cravou ele com este nome. Era como que dizer: nunca esqueça, Jabes, que você ao nascer me causou dor. Nunca vou esquecer, Jabes, do parto difícil que tive para que você viesse. E Jabes também não esquecia, porque todas as vezes que dizia o seu nome, era como arremeter-se no dia do nascimento dele. Fiz a minha mãe sofrer, causei dores na minha mãe quase morreu. Também a Bíblia não fala sobre as consequências deste nascimento de Jabes para sua mãe. Que consequências ficaram? A
A mulher está traumatizada. Coloca este nome. O menino fica traumatizado e começa a carregar esta carga. Não sei o que marcaram você. Não sei como tentaram te traumatizar, causar uma carga na sua vida. Mas eu sei e conheço o teu Criador, que pode mudar a sua história e o seu destino. Nem tudo é desgraça, nem tudo é marca, nem tudo é carga. Há um Deus que reverte as situações contrárias e negativas e coloca algo positivo na tua vida. Se você assim o crê, levante a tua mão bem alto e adore a Deus. Aleluia, glória a Deus. Há homens de quem se falam muito, mas tem pouco valor. Há outros de quem se fala pouco, mas tem muito valor. Jabes é este. Toda a sua história está em 2 versículos. Esta é a história de Jabes. Não é um livro completo. Não são 50 capítulos como a história de Davi. São 2 versículos. E ainda entre genealogia que, se você não tomar cuidado, passa correndo lendo sem observar a grandeza do texto. Mas é como o Espírito Santo está dizendo: pare aqui. Pare no versículo de 8 pare no versículo 9 e no versículo 10. Pare aqui. É aquela parada obrigatória. É aquela chegada no encruzilhamento aonde você precisa parar. E não passar lendo desapercebido. É como que no meio de uma floresta há uma pepita de ouro ali exposta, para que todos aqueles que observadores possam garimpar, guardar e colocar dentro da vida. É isto, Jabes, para você e para mim. De Jabes nós falamos pouco, como a Bíblia, porém a sua história é grandiosa. Não se preocupe se o seu nome não vai estar estampado em uma praça pública em Araçatuba. Não se preocupe se o seu nome não vai aparecer como o nome de uma rua ou de um bairro. Não se preocupe. A sua história é maior do que o seu nome. Ainda que não conheçam pelo seu nome, mas te conheçam pela tua história. Ainda que não conheçam Deus através do seu nome, mas conheçam Deus através do seu testemunho. Ainda que não conheçam a quantidade de bênçãos que você recebeu durante a vida, mas que conheça o Deus abençoador através da tua vida. O importante, seja um anônimo, mas com história. Contada por quem? Aqui no caso, contada por Deus, porque está na sua palavra. E Jabes tem a origem desse nome: aquele que causa dor. E ele causou dor na pessoa que manteve ele por 9 meses em seu ventre. Ele causou dor, e quase uma dor mortal, em uma pessoa que lhe amava, lhe anelava e desejava como nunca, porque toda mãe ama o filho. Toda mãe quer o melhor para o filho. Ele causou dor em quem o amava. A mãe de Jabes é um simbolismo de Deus.
causamos dor em Deus, naquele que mais nos ama. Os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas rebeldias e rebeliões, são como flechas atiradas contra o coração de Deus. O coração dele chora. E para mostrar a você e a mim o quanto ele nos ama, ele sangrou na cruz do Calvário, por amor a você e a mim. Ele carregou com as nossas dores o castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se apartava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído, mas não abriu a sua boca. Eu creio que Jabes não queria ferir a sua mãe. Ele não queria causar aquela dor. Ele não queria ter aquele nome. Ele não queria um nome que lhe marcasse, que lhe carregasse por toda a vida. Há coisas em nossas vidas que praticamos, que vamos carregando. Passa dias, vai noite, e vamos carregando. E muitas vezes damos uma legalidade a Satanás, porque numa marca ou algo que fizemos de errado, nós podemos tomar um posicionamento positivo ou negativo. Podemos entregar de bandeja a Satanás e deixar que a vida nos leve, e a todos os momentos sermos arremetidos às coisas erradas ou às marcas que o passado nos cravou. Podemos nos contentar e dizer: eu sou mesmo assim. Podemos viver a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Podemos nos render e deixar ser levados pelas algemas do negativismo. Podemos deixar com que o diabo tome as rédeas e nos condene, nos faça perecer. Podemos deixar ele escrever a nossa história de derrota, de fracasso, de vida sem sabor, sem sorriso. Podemos. Mas em contrapartida, nós podemos não nos entregar. Nós podemos dizer: eu não vou me entregar. Ainda que tenha essa carga, ainda que tenha essa marca. Mas se há um Deus que me fez, se há um Deus que me ama, Ele pode mudar o meu destino. Ele pode mudar a minha sorte. Eu tenho o problema, Ele tem a solução. Eu tenho a dor, Ele tem o remédio. A minha alma está ferida, mas Ele tem o bálsamo para lavar o meu coração e me levantar da poeira e me colocar de pé.
Foi isso que Jabes fez. Ele pensou: só há solução para a minha dor no meu Criador. Há solução para a tua dor. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: há solução para a sua dor. Ainda há médico nesta igreja. O médico dos médicos está aqui. Ele é especialista em curar almas feridas e remover as marcas psicológicas que querem atrapalhar o seu destino. Oh, aleluia! E interessante é que a Bíblia disse que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Interessante que parece que a Bíblia está contando a história dele de trás para frente. Você já assistiu, por exemplo, algum filme em que as primeiras cenas do filme é o acontecimento atual? Aí o roteirista então disse: há 10 anos atrás. E aí começa de lá para cá, até chegar aqui. Isto é Jabes. Senhoras e senhores, bem-vindo à Netflix. Hoje vos apresento, estreando, Jabes, o causador de dor. A Bíblia conta a história dele ali, começando, o mais ilustre, o destacado entre os seus irmãos, marcado pela sua mãe, marcado pela vida, mas o mais ilustre agora na família, o mais importante na família, aquele que causava orgulho agora na mãe, orgulho agora no pai, aquele que mudou o seu destino, mas não por sua força e nem pela sua sabedoria, aquele que encontrou um segredo, e esse segredo foi que pautou a sua vida para frente. Não sei como você é tratado na sua casa. De repente você é tratado como a ovelha negra da casa, o menino problema, o menino dificuldade, aquele que tira só notas vermelhas, que o seu pai, quando vai buscar o seu boletim no final do ano, as notas do seu boletim é mais vermelho do que o semáforo, e mais vermelho do que as bochechas do seu pai, desesperado para te pegar de cacete. Aquele arteiro que se mete em confusão, aquele a quem sua mãe olha e diz: você só me causa dor, você me faz chorar, você me faz sofrer. Isto pode mudar. Hoje, uma nova história começa com você. Jabes cansou daquilo, cansou de tudo. E olha, meus queridos, Jabes ele é aquele tão ilustre, porque uma cidade foi chamada pelo seu próprio nome. Jabes unido, Jabes Gileade. O que tem a dor, há bálsamo em Gileade. Aquele que causa dor,
tornou-se nome de uma cidade, o mais ilustre entre os seus irmãos, o mais destacado. Não sei como você começou, mas a tua história será tão grande. Levante a tua mão. Não sei como você começou, mas a tua história será tão grande que vão ouvir falar de você. Vão ouvir. Eu creio que nesta noite eu prego a homens e mulheres que ainda os seus nomes serão estampados nas ruas dessa cidade. Ainda colocará a tua foto no mural daqueles que se destacaram nesse município. Por quê? Porque não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Jabes não aceitou aquilo, cansou daquilo. Aceitar. Você não pode aceitar com passividade as cargas negativas sobre a tua vida. Você não é um burro de carga. Não. Você é um projeto de Deus. O que Deus exige de você e de mim, através do Espírito Santo, é: rebele-se contra esta carga. Não aceite isto. Não aceite esta marca. Chega um dia e olha no espelho e diga: Deus, eu não aceito mais isto. Eu ponho da minha parte um ponto final. Deus vai estar dizendo a você: o ponto final eu já coloquei na eternidade. É você que continua carregando essa carga. Deus já colocou um ponto final nisto. E você ainda continua: ai, me divorciou, me abandonou, nada dá certo para mim. Eu sou o mais feinho da turma. E é mesmo. Estou acabado. Estou destruído. Tem uns crentes que eu não sei, irmãos. Eles pegaram a carga de Jabes. Jabes jogou fora e eles falaram: não, isso aqui é muito precioso para jogar fora. Vem cá, pega para mim. Você vai conversar com ele, 2 palavras, é só lamúria, é só murmuração, só sofrimento, só angústia. Parece que foi batizado no vinagre. Até quando você vai ficar jeremiando, choramingando, dizendo que você é um coitadinho, um pobrezinho, um pobretão? E o diabo diz: tranquilo, você é mesmo assim. Até quando, meu querido? Deus está à sua disposição. Os ouvidos de Deus estão destapados para ouvir a tua voz, mas uma voz de mudança. Nada dá certo para mim. Deus já sabe essa notícia. Você parece o João Grilo lá do Alto da Compadecida. Para cachorro a comida, para mim nada. Os céus, o purgatório, o inferno, todo mundo já sabia daquela reclamação. Você vive a mesma reclamação ultimamente? Te deixou, fechou a porta, não tem emprego, estou acabado, estou destruído. E Deus está dizendo: eu estou fechando todos os becos para você, para ver se você olha para cima, porque a saída está para cima. É do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o teu socorro. Pega essa palavra. É do alto que vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Jabes, ele Xarabacata rimanamassori. Oh, aleluia. Aleluia. Deus quer que você se indigne com esta situação.
Deus quer que você saia desta caverna. Deus quer que você saia deste estado. Aí você diz: mas quem me colocou aqui? Foi você, não foi Deus. Jabes viveu aquele momento por algum tempo. Mas o que queria Deus? O mesmo que queria com Elias. Sai daí, Elias. Sai daí. Você entrou nessa pelos seus próprios pés. E não adianta culpar a Deus, porque nós somos expertos em culpar a Deus. As coisas dão errado, a gente culpado é Deus. Oh Deus, por que o Senhor não me falou? Oh Deus, por que o Senhor não me orientou? Por que eu entrei nesse casamento, nesse barco furado? Estava todo mundo dizendo: não, vai por este caminho. E você dizendo: claro, eu vou ganhar ele para Jesus, ou ela para Jesus. E está aí no que deu. Foi você que buscou essa canoa. E agora, pastor, se você casou, fique casado. Vai com ela até o fim, vai com ele até o fim. Para que você vai pecar de novo? Já errou uma vez, vai errar a segunda? Mantenha a sua postura. Vai dando glória a Deus e aleluia, e pedindo a Deus que amenize a dor, porque Ele pode. Não escutei nenhum amém. Só os que estão casados e felizes, diga amém. Amém. Nem a irmã Francisca disse amém. Rapaz, estou na roça. Vou mudar meu nome de Aparecido para Jabes. O que fez Jabes? A Bíblia disse no versículo de número 10: e Jabes invocou a Deus. Quanto tempo, hein, Jabes? Quanto tempo? Eu estou aqui, te esperando há tanto tempo. Você agora que vem, Jabes? Notou que a gente só começa a gritar por Deus quando a canoa está para virar? Lembra que os discípulos, quando estão atravessando o mar da Galileia e que vem um temporal, eles tentam de todas as maneiras se livrarem. E Jesus continua dormindo ali na proa. Por que quando começou a balançar a canoa, eles já não correram lá? É que nós muitas vezes pensamos que podemos nos virar sem Deus. Não vamos incomodar a Deus. A gente dá conta disso. Pois bem, a tempestade tem começo, meio e fim. E a gente espera a notar que a canoa está para virar, para a gente ir acordar Jesus. Jabes esperou um tempão, sofreu carregando aquilo, até que um dia ele disse: não aguento mais. Não aguento mais. E ele foi invocar a Deus. Você vai esperar quanto tempo? Vai esperar quanto tempo? Não, dá para pôr uma pomadinha, pastor. Não, dá para fazer um remendo. Não, ainda a canoa não virou. E se virar, eu sei nadar. Pedro também sabia. Mas quando a coisa ficou difícil, ele afundou como um martelo sem cabo. Até quando você vai esperar para invocar a Deus? Aí você ainda me diz, tem aqueles crentes que são super espirituais, eles dizem: mas Deus não sabe, pastor? Sabe. E por que Ele não me ajuda? Porque você não pediu ajuda. Quem sabe você está gostando. Porque tem uns que é masoquista. Crente masoquista, eles gostam de sofrer. E quanto mais sofrimento for, melhor para ele. Porque ele vai ter assunto para contar lá na empresa. Quando eu for vender uma peça da colheitadeira para alguém, ele vai chegar e eu vou começar a contar. A vida está tão difícil.
Está tão terrível lá em casa. Até os ratos já mudaram, os gatos foram embora. Fiquei sozinho, eu e a Cláudia. Tem crente que é masoquista, irmão. A semana que ele não tem um problema para contar, ele inventa um. Quando ele não tem briga, ele busca uma briga com alguém. Pensa nos crentes. E ainda vai para o céu. Para o céu, ó. Tem crente assim, que gosta de sofrer, que gosta de apanhar, que gosta de uma chibata no lombo. E ele não está nem aí. Ele quer ter problema. E você veja ele de longe, ele já está com uma lágrima. Está difícil. Está tão difícil. Está tanto problema. É uma dificuldade. Satanás está me perseguindo. Já é o contrário, ele está perseguindo o Satanás. Satanás já não quer nem mandar luta para ele mais. Ele manda uma para mim, diabo. Eu preciso de uma luta. Manda uma para mim, eu preciso. Sai dessa caverna. Sai dessa vida. Sai dessa lamúria. Até aqui você não conseguiu nada a não ser pancada, Jabes. É hora de conseguir bênção. É hora de invocar a Deus. A porta dos céus está aberta, o ouvido de Deus está aberto, e os braços de Deus estão desencruzilhados para te abraçar. O que fez ele? Ele invocou a Deus. Invocou a Deus. E olha a oração dele. Se com a bênção me abençoares. Como é que se sentia Jabes? Um homem não abençoado. Ele se sentia um homem não abençoado. Coisa mais triste do mundo é você não se sentir abençoado. É muito triste. Ele não se sentia abençoado. Uma pessoa que não se sente abençoada se sente o quê? E foi amaldiçoado por quem? No nascimento. A sua mãe colocou aquele nome. E ele foi multiplicando. Aí eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Sou um causador de dores. Reunia com as crianças na salinha ali, beliscava um, beliscava outro. Ninguém queria amizade com o Jabes. Ele não se sentia abençoado. O Espírito de Deus te diz nesta noite: você é abençoado. Não confie nos seus sentimentos. Confie em Deus. Não importa o que disseram, se você não é, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que você será sempre um fracasso, que um Fiat 147 tem mais valor do que você. Não olhe para isso. Se sinta abençoado agora. Espírito Santo, visita esse coração e diga a ele que ele é abençoado. E você, profeta, olha aí para o seu irmão e diga: você é abençoado, meu querido. Você é abençoado da cabeça até a ponta do dedo miguinho lá do pé. As plantas dos seus pés é abençoada. A Bíblia disse: aonde colocar as plantas dos pés, oh, aleluia, será vosso. Eu queria ter um pé grande, o famoso pezão, para poder pegar a maior área possível. É uma pena, é 40 só, mas estou calçando mocassine, cromo alemão e fique tranquilo. Pé, aonde você colocar os seus pés, há uma bênção de Deus aí. Aonde você colocar as suas mãos, oh, aleluia. Aonde você colocar as suas mãos, a bênção de Deus, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Há poder nestas mãos tuas para abençoar. Você é abençoado. Você pode soltar uma palavra de bênção. Você pode. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Glória a Deus.
Então os teus pés é abençoado, as tuas mãos é abençoada, e a tua voz também é voz de bênção. Você pode abençoar. Por que você não abençoa esse que senta ao seu lado aí? Abençoa ele, abençoa. Toca nele e diz: eu te abençoo, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não abençoei ninguém. Começa hoje. Começa hoje, começa agora. Lá em casa o pessoal diz que eu não sou benção. Começa a ser benção hoje. A minha família diz que eu não sou muita benção. Começa a ser hoje. Termina o culto, você chega em casa, como é que o pessoal te recebe lá? Chegou o crente abençoado ou chegou o crente problema? Até o cachorro já não te recebe mais na porta. Hoje é dia de você chegar na porta da sua casa e já: Bob, vem cá, eu te abençoo em nome de Jesus. Já entra abençoando o cachorro, abençoando o gato e a gata que vocês pegaram lá da rua. Vai abençoando já. Você sabe por que o seu marido é esse sujeito que foi batizado no azeite? Ou melhor, no vinagre? É porque você não abençoa ele. Abençoa ele. Não é todo vinagre, tem um lugarzinho que ainda está escapando. Vai naquele lugarzinho, coloca a mão e diz: aqui eu te abençoo, para que dali a bênção possa estender por todo o corpo. Jabes, ele não se sentia abençoado. E é triste não se sentir abençoado, porque uma pessoa que não se sente abençoada, ele sempre tem maldição para soltar. Sempre maldição, sempre confusão. Mas ele disse, na sua oração, invocou a Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares. Ele queria ser abençoado. E agora ele pede algo material: se ampliares o meu território, alargares o meu território, alargares as minhas fronteiras. Oh, meu irmão, que pena que estamos chegando no horário. Deus quer alargar as suas fronteiras. Prepara para mudar o marco. Marco estreito, quem tem é Satanás. Disse: não sai deste quadrado. Aí você diz: mas cada um no seu quadrado, pastor. Não sai deste quadrado. Quem delimitou esse quadrado para você ficar foi Satanás, dizendo: o seu espaço é este, você não vai progredir, você vai ficar dentro deste espaço. E aquele espaço tão curtinho, né? Cama curta, cobertor curto, um sofrimento, uma luta, uma dificuldade, nada dá certo, é salário curto, é vida curta, é espaço curto, é profissão curta. Mas a oração de Jabes é: alarga as minhas fronteiras, alarga, estende, vai mais adiante. Que pedido ousado? Que pedido ousado? Irmãos, quando você for para diante de Deus, nada de economia. Nada de economia. Eu me lembro uma vez, cheguei numa igreja, nós estávamos de joelhos orando no púlpito, e o pastor dizia: Senhor, me dá um carro. Pode ser um carro velhinho mesmo. Não tem problema que seja de 20 anos, 25 anos atrás. Eu não aguentei, eu disse: ô pastor, desculpa aí, tá? Mas não faz essa oração não. Que Deus manda para você um carro velho, não sai da oficina, você vai começar a murmurar. Não é assim que os crentes fazem? Pode ser um carrinho velhinho, um Chevette 1976. Tem problema não. Minha esposa tem braço musculoso para empurrar. Aleluia! Se você fizer essa oração perto da sua esposa, ela te dá um chute com aquele bico fininho assim na canela, que você vai ver só para onde você vai parar. Quando você for orar, abra bem a tua boca. Peça uma Ferrari.
Já que você está pedindo, pede logo uma Ferrari. Pode ser que Deus disse: eu não vou te dar uma Ferrari, mas eu vou te dar um Corolla 0. Você já está no lucro, meu amigo. Agora, se você pedir um Chevette 1976, desviado que só ele, bebendo, fumando e batendo, você já imaginou? Ele pode mandar uma coisa pior do que essa ainda. Então, meu irmão, quando você for pedir, aprenda com Jabes. Já que eu estou aqui, para não perder a oportunidade, amplia o meu território, Senhor. Amplia o meu território, Senhor. Amplia o meu território, Senhor. Nunca diga para Deus que basta. Chega. Não, meu irmão, por favor. A tua oração não pode ter o amém. Não. Deixa ela sempre aberta. Senhor, eu cheguei até aqui, mas dá para avançar um pouquinho mais? Dá para chegar um pouquinho mais? Dá para chegar um pouquinho mais? Eu me lembro de um irmão que tinha uma empresa de pneus lá na Colômbia. Ele chegava para mim e disse: e aí, pastor Souza, o senhor já está contente? Eu disse: não. Ele disse: por que não? Falei: porque dá para chegar um pouquinho mais. Dá para ir um pouquinho mais. Dá para dar um passo mais. Dá para dar uma avançadinha mais. Meu querido irmão, amplie, 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 amplie a tua visão sobre o teu Deus e ampliará o seu território. Quem falou para você que você não podia? Só porque você tem esse nome? Quantos disseram para mim: com um nome desse você chega na Aparecida do Norte? Nada mais. Olha, eu atravessei, passei para o outro lado. Cheguei em Lorena. E depois cheguei em Araçatuba. E agora estou fazendo os planos para chegar em outro lugar. Você entendeu, meu irmão? Deus é quem amplia o teu território. Mas Ele precisa ouvir o pedido de você. Você não pode ampliar o seu território. Você não pode, mas você pode pedir. Você pode pedir. E pedir é a coisa mais fácil que tem. Amplia, Senhor. Amplia o meu território. Olha esta oração ousada. E ele disse: amplia o meu território. E aí ele pede mais outra coisa: seja a tua mão comigo. Aleluia. Seja a tua mão comigo. Irmão, se a mão de Deus estiver sobre a tua vida, você vai chegar lá. Seja a tua mão comigo, seja a tua mão comigo, seja a tua mão comigo, na empresa seja a tua mão comigo, no trabalho seja a tua mão comigo, no trânsito seja a tua mão comigo, no Uber seja a tua mão comigo, porque quando a mão de Deus está conosco, guarda das angústias. A mão dele sempre com você. Você pode não ter a chave para abrir a porta, mas Ele tem. Você pode não ter a força para chegar, mas Ele tem. O braço dele é poderoso. Tem até o hino de uma cantora aí que fez de Deus um Robocop. Seu braço é de ferro e não sei tantas coisas. Ele tem um braço poderoso. Se a mão dele for com você, você chega. Seja a tua mão comigo. Aleluia. E a oração dele ainda disse mais: de modo que eu não seja afligido. Ele afligiu a mãe dele no nascer. Foi afligido por muito tempo com aquele nome e com aquele peso psicológico. Mas ele agora disse: eu não quero ser mais afligido. Eu não quero mais. Tira de mim essa tribulação. Apaga da minha vida. Curva a sua cabeça. O Espírito Santo nesta noite começa a apagar da tua vida algo que tem te marcado, algo que tem fechado o seu coração,
algo que tem ferido a tua alma, algo que tem impedido que a bênção de Deus chegasse até você. O Espírito Santo nesta noite está trabalhando na tua vida, e Ele disse: solta esta dor, solta este sofrimento. Alguma coisa que te feriu, e que você diz: eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar deste problema. Hoje o Espírito de Deus te diz a você: abra o teu coração, solta isto, porque nunca mais será afligido por esta dor e por este sofrimento. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais esta dor e este sofrimento afetará a tua vida. Hoje o teu passado é apagado. Diga glória a Deus. E sabe o que aconteceu? A conclusão do versículo de número 10 é: e Deus lhe concedeu o pedido. Deus, irmãos, Deus ouve todos os pedidos, mas Ele não atende todos. Este pedido de Jabes agradou tanto a Deus que Ele disse: dê a ele. Agradou tanto o coração de Deus que Deus disse: pedido aceito. Pedido aceito. Traz aqui, Gabriel, esse pedido. Trouxeram ele carimbado. Pedido aceito. Pedido aceito. E nesta noite Deus disse: o teu pedido chegou na minha presença, chegou aos meus ouvidos. Estou considerando. Ele não disse não, ainda não disse sim. Como Ele não disse não, ainda tem esperança. Como Ele não te deu as costas, ainda tem esperança. Ele pode dizer: espera só mais hoje, amanhã começa. Amanhã começa, amanhã começa. O seu pedido chegou aos ouvidos de Deus, e Ele está com o carimbo na mão para poder dizer: aceito. Não te assuste se de repente você ouvir uns barulhos de asa revoando sobre a tua vida. Olhe para cima, que será aquele que trouxe a mensagem desde os céus, dizendo: o pedido que você fez chegou.